Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 1 em diante diz: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela exposição da tua palavra que sempre traz orientações e esclarecimento aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, pela igreja aqui presente e que possamos sair daqui edificados, motivados e também abençoados pela tua palavra, porque a tua palavra ela é renovo aos nossos corações. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero estar sentado, irmãos. Meus queridos, nesta passagem que nós lemos, uma passagem que traz alguns esclarecimentos. Eu quero falar nesta noite que tipo de crente você é dentro da igreja. Que tipo de crente você é dentro da igreja. Eu vejo aqui, irmãos, eu não li todo o texto, mas dentro de todo esse capítulo 11, tem pelo menos 4 tipos de crente. São cargos que as pessoas exercem na igreja, são tipos de crentes, são qualidades de cristão, que fala muito aos nossos corações. Que tipo de crente eu sou? Qual o cargo que eu tenho na igreja? Eu não estou aqui falando cargo de pastor, de evangelista, de presbítero, de líder de um departamento. Não. Eu estou falando daquele cargo de você ser um
cristão autêntico, de você ser crente, porque esta é a maior tarefa de qualquer cristão, é ser cristão verdadeiro. O livro de Atos, irmãos, registra, a bem na verdade que o livro de Atos é um registro da história da igreja nos seus primeiros passos apostólicos. E nós vemos que desde o nascimento da igreja em Jerusalém até a chegada da igreja em Roma, a capital do império na época, em toda essa trajetória do desenvolvimento da igreja, houve perseguições, foram lutas terríveis, foi uma trajetória travada com sangue, com perseguição, muitas batalhas foram enfrentadas pelos crentes, mas também muitas vitórias, porque aonde eles iam, aonde eles chegavam, por onde eles passavam, eles anunciavam que Jesus Cristo era poder de Deus para a salvação de todos os povos. Porém, uma vírgula, nem todos os crentes tinham esta orientação ou esta ousadia, e alguns até pensavam que o evangelho só deveria ser anunciado para os judeus, e que os gentios, os gregos e outros, não eram dignos de receber o evangelho, mas Jesus Cristo veio para todos. Então, começa o versículo 11, porque Pedro, ele teve uma visão, e ele foi à casa de Cornélio falar de Jesus e explicar o evangelho para Cornélio. E Cornélio não era judeu. E aqui no versículo 11, Pedro é chamado numa convenção de pastores, uma convenção apostólica. Os líderes da igreja chamaram Pedro, porque até os líderes não estavam entendendo o agir de Deus, o mover do Espírito Santo. E chamaram e falaram: vem cá, Pedro. Como, Pedro? Você é um líder, você é um camarada de frente, e você vai lá na casa de um gentil, você vai comer na mesa de um gentil? Que é isso, Pedro? E daí Pedro teve que dar toda aquela explicação. Calma, gente. Eu estava em casa, estava lá orando, estava lá. Quando eu tive um êxtase, eu tive uma visão de um lençol que descia, segurado por uma mão, enfim, pelas quatro pontas, e eu olhei, e lá dentro tinha tudo que é tipo de animais imundos. E uma voz vinda dos céus, disse: Pedro, levanta e come esses animais. E ele disse: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Na minha boca jamais entrou coisa imunda. Deus disse para Pedro: Pedro, você não diga que é imundo aquilo que Deus não considera, aquilo que Deus purificou. E daí Pedro então estava dando explicação. Eu fui porque eu não podia ser desobediente à voz de Deus. Foi Deus que mandou, e quando eu cheguei lá, depois ele vai falando, e quando eu cheguei lá, falei do Evangelho, e quando eu orei, eles até foram cheios e receberam o Espírito Santo. Daí que os apóstolos começaram a entender que o Evangelho não era só para os judeus, não, que o Evangelho era para todos, e assim chegou até nós. Aleluia. Mas, irmãos, eu vejo nesse texto que nós lemos, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de crentes, 4 tipos de pessoas. 2 são muito bons, mas 2 são complicados dentro da igreja. Pastor, tem crente complicado? Vamos ver aqui. Algumas pessoas, o primeiro grupo, são o grupo das pessoas que fazem as coisas acontecer. É aquele crente que faz as coisas acontecer.
Venha o que vier, venha a luta que vier, venha o problema que vier, ele é aquele crente animado, motivado, cheio da graça, cheio do poder, cheio da virtude dos céus. E ele faz as coisas acontecer, porque ele foi salvo, e ele é grato a Deus, e ele, por mais que enfrente lutas, batalhas, mas ele tem uma disposição para levar a alegria que ele sente no coração da sua salvação, para levar para os outros. Então, irmãos, ele faz as coisas acontecer, ele não fica esperando por A, por B, por C, ele está sempre à disposição para fazer as coisas acontecer. Oh, irmãos, oxalá que você seja esse tipo de crente, que faz as coisas acontecer no meio da igreja, não fique esperando por A, por B, não, mas isso não, isso é para o pastor, isso é para aquele, não, irmãos, você foi chamado para fazer as coisas acontecer, porque o poder de Deus é sem limite para aquele que busca, e é para você também, e você, irmãos, foi chamado para fazer a diferença, e que você possa colocar-se à disposição do reino para fazer a diferença. Pedro, mesmo relutante, porque aqui no começo ele estava relutante em atender a ordem de Deus, mas ele dispôs-se à vontade de Deus, ele se humilha, e no começo ele quis questionar até com Deus. Eu não posso, jamais eu coloquei alguma coisa imunda na minha boca. Deus disse: levanta e come. Foi uma visão apenas, mas com isso, Jesus estava dizendo para ele o que iria acontecer. Dali um momento, quando ele terminou a visão, já tinha alguém lá batendo na porta, e eram pessoas gentílicas que estavam dizendo para ele ir lá na casa de Cornélio. E Deus deu essa visão, porque se ele não tivesse tido essa visão, ele ia dizer: não posso ir, e não iria. Mas Deus estava preparando o coração, e aqui Pedro, mesmo relutante, mas ele dispôs-se à vontade de Deus, ele colocou-se à vontade de Deus. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo derrubou toda a parede de separação, a parede da inimizade que separava os judeus, os gentios, havia sido quebrado pela morte de Cristo no Calvário. O véu foi rasgado, e agora não tinha mais raça. O Evangelho veio para todas as raças, todos os credos, todas as pessoas, para todos os povos. Não tinha mais povo exclusivo. Não, o Evangelho da graça é para todos. E nós vemos aqui que agora Pedro tinha que entender essa verdade. Essa notícia foi no momento, pegou assim os apóstolos, aqueles judeus mais tradicionais, pegou de surpresa. Foi algo estonteante, eles não estavam preparados para aquilo. Eles achavam que Jesus era exclusividade para Israel, mas Jesus veio para os povos, porque a Bíblia diz: os povos que estavam em trevas, a luz raiou, e ela chegou até você, ela chegou até nós. Pedro, obedecendo a voz e a visão de Deus, foi à casa de Cornélio, e lá ele pregou com ousadia, e toda a família de Cornélio foi salva, foi transformada, foi batizada com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque Pedro não resistiu ao propósito de Deus, ele não ficou resistente, ele quebrantou-se ao propósito de Deus, e ele assim se tornou um instrumento na mão de Deus, e o Evangelho chegou até nós. Pedro se tornou exemplo daqueles crentes, daqueles líderes, daqueles obreiros que fazem as coisas acontecer. Ele, mesmo no começo resistente, mas ele entendeu o projeto de Deus, e agora ele não ficou vendo as coisas acontecer, mas ele foi aquele que fez as coisas acontecer. Irmãos, você foi chamado para fazer as coisas acontecer. Você não pode ficar só olhando e vendo o que Deus está fazendo, vendo o que Deus quer fazer. Deus tem falado com você de diversas maneiras.
Deus fala pela sua palavra nos cultos, Deus fala através dos louvores, mas Deus muitas vezes fala quando você está lendo a sua palavra, Deus fala muitas vezes até por sonhos, ou um tipo de visão que Deus pode te dar. Deus fala de diversas maneiras que você possa ficar atento ao falar de Deus, para fazer as coisas acontecer. Assim como Deus procurou Pedro para fazer as coisas acontecerem, eu quero dizer nessa noite que Deus está à procura de crentes que fazem, que se integram, que estejam dispostos a lutarem para fazer as coisas acontecer. Você foi chamado para fazer as coisas acontecer. Irmãos, pare de só ficar na expectativa. O que vai acontecer? Não, você foi chamado para fazer as coisas acontecer. Você está relacionado, deve estar relacionado naquele grupo. Eu sou aquele que estou aqui para fazer a diferença, para fazer as coisas acontecer. Mas tinha um grupo, dentro desse texto que nós lemos, que era mais ou menos, era um grupo assim, que não estava pegando junto. Era aqueles que escutavam as coisas acontecer. Eles estavam apenas escutando. Nós ouvimos, nós sabemos que Deus está operando. Eles ficavam só ouvindo as notícias, mas não acontecia nada com eles. Lá no versículo primeiro aí diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Chegou até eles souberam, apenas ficaram sabendo que os gentios também receberam a palavra de Deus e que Deus estava agindo lá no meio dos gentios. Eles ficaram apenas nesse conhecimento. Ouvimos falar que Deus está operando lá no meio dos gentios. Será, irmãos, que você é esse tipo de crente que só está ouvindo falar que Deus está operando nos cultos, que Deus está agindo na igreja, que Deus está agindo naquela congregação, que Deus está agindo no meio dos jovens, no meio da igreja, no meio dos cultos, que Deus está operando milagres, que Deus está curando, que Deus está salvando, que Deus está batizando com o Espírito Santo? Eu ouvi falar que teve um culto de Santa Ceia, batismo, teve uns 20 que receberam o batismo com o Espírito Santo. Eu ouvi falar que nas quinta-feira tem muito testemunho de milagres e curas. Eu ouvi falar que nas terça-feira tem um culto de ensinamento, um momento de oração. Eu ouvi falar. Irmãos, que tipo de crente você é? Aquele crente que apenas fica ouvindo o que está acontecendo, mas não se integra, não se envolve, não tem compromisso, não coloca-se à disposição do reino, à disposição da igreja, à disposição do mestre, para ouvir, para ver as coisas acontecer através da sua vida. Irmãos, os apóstolos aqui, alguns crentes ouviram que os gentios tinham recebido a palavra, mas eles não tinham feito nada para que a palavra chegasse até os gentios. Eles apenas ouviram, e alguns até arguíram com Pedro sobre seu procedimento, e até eles exigiram explicação pelo fato de ele ter entrado na casa dos gentios e ter comido com eles. Eles ouviram e chamaram Pedro, deu uma explicação para nós, porque está tudo errado, rapaz. Está tudo errado. Onde se viu você ir na casa de pessoas gentílicas? São aqueles crentes, irmãos, que apenas ficam sabendo que Deus está operando, mas lá no seu coração ficam questionando. Será que foi Deus mesmo? Será que receberam o batismo com o Espírito Santo mesmo? Será que Jesus salvou mesmo? Será que Jesus está curando mesmo? Será que aquela pessoa que foi à frente vai se firmar na graça? Vai se firmar na palavra? Será que realmente houve salvação genuína naquela vida? Irmãos, eu não quero que você seja esse tipo de crente. Aquele crente que apenas ficam escutando e arguindo
é sobre aquilo que está acontecendo. Você não foi chamado, irmãos, para ficar questionando o agir de Deus, porque Deus opera de diversas maneiras, Deus opera da maneira dele, e muitas vezes Deus não até opera mais, porque nós queremos dirigir Deus, e queremos que Deus venha agir da nossa maneira, não é da minha maneira, não é da tua maneira. Deus tem a maneira dele agir, e o que nós temos é que dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui, aceite a vontade de Deus. A maneira que Deus quer agir na tua vida, muitas vezes é diferente da maneira que Deus quer agir na minha vida, mas que você possa entender, compreender a direção de Deus na tua vida. Irmãos, tem pessoas que apenas ficam nas tradições, as tradições religiosas, e ficam firmado nas tradições, igual aqui os apóstolos, firmado nas tradições judaicas. E as tradições judaicas muitas vezes, ou até mesmo outro tipo de tradições, podem invalidar o poder de Deus. Meu querido irmão, que você possa estar aberto para que o Espírito Santo possa agir na tua vida e levar você a ser aquele crente que faz as coisas acontecer. Tem pessoas, irmãos, que imaginam que Deus não pode amar aqueles a quem elas rejeitam. Aqui os apóstolos estavam questionando Pedro, porque ele foi na casa de Cornélio, porque os judeus não se importavam e nem conversavam com os gentios. Eles não entravam na casa dos gentios. Eles achavam que Deus não amava essas pessoas. Eles queriam dizer para Deus quem Deus tinha que amar. Tem vezes que nós somos assim, né, irmãos? Tem vezes que nós queremos que Deus salva apenas certo tipo de pessoas, né? Mas o próprio Jesus disse: olha, o médico vem para quem está doente, né? Quem está doente é que precisa de médico. Então, irmãos, aquelas pessoas mais complicadas, aquelas pessoas que, quem sabe, menos nós gostamos, é que Deus quer amar e Deus quer salvar, e Deus quer salvar é através de você ainda. Isso é complicado, porque Deus queria salvar Cornélio, era através de Pedro, e no começo ele não aceitou, não, eu não, e Deus teve que dar a visão, irmão, ele teve 3 vezes a visão lá, Deus teve que quase dizer: Pedro, ou você vai, ou alguma coisa eu vou fazer contigo, meu amigo. Vai ou não vai? Irmãos, você não pode orar somente pelos bonzinhos. Deus salva essa pessoa porque é bonzinho. Não, você tem que orar para Deus salvar os bonzinhos também, sim, porque Jesus veio para todos. Mas aquele que você menos gosta, é o que você tem que orar para Deus salvar ele, para Deus transformar ele. Isso é difícil, eu sei que é complicado. Orar pelos amigos, pelos bonzinhos, pelos colegas, é bom, mas orar pelos inimigos, orar para aquelas pessoas estragadas na sociedade, orar para aquelas pessoas que realmente complicam a sociedade, não é fácil, irmãos, não é fácil, mas Jesus quer salvar a todos. Jesus veio para todos, aleluia, Ele morreu para salvar a todos. E aqui nós vemos, irmãos, que tinha um grupo que escutaram que realmente Deus estava agindo lá na casa de Cornélio, na casa de gentio, que Deus ouviram, ficaram apenas ouvindo e até questionando: será que ele foi cheio do Espírito Santo mesmo? Será que falaram em língua? Será que o que aconteceu? Questionaram o agir de Deus na vida de Cornélio. Irmãos, não fique questionando quando Jesus quer salvar uma pessoa. Muitas vezes vem uma pessoa tocada por Deus, pela palavra, vem à frente, aceita Jesus, né? Tem vezes que a gente diz: mas será que essa pessoa foi salva mesmo? Será? E muitas vezes a pessoa vem, aceita Jesus, e até alguns
já que estavam até desviados, vêm à igreja, aceitam Jesus, e aqui já são renovados, falam em línguas, e as pessoas, não pode, será? Eu estou tanto ano na igreja, não falo em língua, agora a pessoa estava desviada, chegou ali, já saiu falando em língua, o que é isso? Irmãos, não questione o agir e operar de Deus. Deus opera de diversas maneiras. O operar de Deus não está limitado àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, àquilo que está no meu coração. Deus não está limitado aos nossos pensamentos. Deus é grande, irmãos. Deus é imensurável. Deus é um Deus de toda graça. Irmãos, que você possa ser aquela pessoa que faz as coisas acontecer e não aquele que apenas fica ouvindo aquilo que está acontecendo. Aqui no versículo 1 nós vemos um grupo de pessoas que apenas ficaram ouvindo o que Deus estava fazendo na casa de Cornélio. E até ficaram questionando. Não seja esse tipo de crente, irmãos, que questiona o que Deus faz no meio da igreja, porque Deus age de diversas maneiras. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer numa igreja é querer limitar o poder de Deus, é querer colocar Deus dentro da nossa cachola, na nossa cabeça, e achar que Deus tem que agir somente dessa maneira. Não, irmãos, Deus tem liberdade para agir na igreja, da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer. O Espírito Santo tem liberdade aqui nessa igreja para agir da maneira que Ele queira, aleluia. E quando o Espírito Santo tem liberdade, irmãos, a igreja vai crescendo, o povo vai sendo edificado, a graça de Deus vai sendo derramada, aleluia, e a igreja sai edificada, sai abençoada, sai restaurada, sai animada, sai fortalecida, aleluia. Mas tinha um outro tipo de crente, irmão, que esse tipo de crente eram os mais complicados ainda. Algumas pessoas, aqui nós vemos que elas se opõem às coisas que acontecem. Eu disse que tem um grupo de pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu disse que tem outro grupo de pessoas que apenas ficam ouvindo aquilo que aconteceu. Ah, aconteceu isso. O quê? Mas tem aqueles que se opõem terrivelmente às coisas que acontecem. No versículo 2 e 3, está aí o mesmo grupo, um grupo, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. São pessoas que se opuseram a Pedro, questionaram e se oporam. Você entrou na casa do incircunciso. Você está errado. São aqueles crentes apenas legalistas. E eles atacaram pesadamente a Pedro por ele ter entrado na casa de Cornélio. Pedro teve que dar toda uma explicação, que está aí no capítulo 11, da sua atitude, e ele diz que ele foi submisso à orientação do Espírito Santo. Ele disse: eu não podia desobedecer ao Espírito Santo. A orientação do Espírito Santo foi que eu fosse à casa de Cornélio. Irmãos, desobedecer esse mandato, desobedecer ao Espírito Santo, a Deus, seria o mesmo que resistir a Deus, resistir à vontade soberana de Deus. E esses opositores eram tão ferrenhos que mais tarde, irmãos, eles foram a Antioquia e lá eles ficaram questionando e ensinando os gentios que primeiro eles precisavam, para ser salvo então, eles precisavam primeiro aceitar o judaísmo, para depois, então, ser salvo pela graça de Deus para se tornar cristão. Eles eram tão legalistas, que eles saíram dali, foram lá em Antioquia, questionar os crentes. Não, vocês primeiro têm que se tornar, então, judeus, praticar todo o legalismo judaico, para depois, então, vocês serem chamados cristãos. E os apóstolos, então, tiveram
ali ficaram entre eles também questionando, eles ficaram preocupados, e eles tiveram que marcar uma convenção, marcar um concílio, marcar uma reunião, e lá eles tiveram então que entender e Pedro começou a explicar tudo o que aconteceu, e eles entenderam que eles não podiam limitar a liberdade do Evangelho, que o Evangelho de Cristo era poder de Deus para transformar todo tipo de pessoas, e que Jesus veio para salvar não apenas o que eles queriam que fosse salvo, mas Jesus veio para salvar a todos, e por isso o Evangelho chegou até nós, e não chegou até você porque você é bonzinho, ou porque você era bonzinho, chegou até você porque Deus amou você de uma maneira tão grande, que Ele deu Jesus para você, Ele deu Jesus para você, Ele deu Jesus para todo tipo de raça, para todos os povos, para todas as nações. Jesus não é só de um povo, e também não tem essa questão que o brasileiro diz que Deus é brasileiro. Deus veio para salvar a todos, Deus veio para salvar a todos, Deus é de todos, aleluia. Mas tem um grupo aqui, irmãos, que era também um grupo muito especial. Nós vemos que aqui tem aquelas pessoas que ajudam outras pessoas a fazer as coisas acontecer. Eu disse que tem aqueles que fazem as coisas acontecer, e eu quero que você seja desse grupo, que faz as coisas acontecer. Dentro da igreja, você faz as coisas acontecer. Você é aquele crente que está sempre animado, sempre fervoroso, sempre é um crente que está agindo para ver as coisas acontecerem no meio da igreja. Não quero que você seja aquele que apenas fica ouvindo, Deus está operando, apenas ouvindo o que está acontecendo, e que você também não venha se opor àquilo que Deus está fazendo, porque tem crente, irmãos, que não entra e não deixa outro entrar, né? Não entra na graça, não deixa o mover do Espírito Santo ser real na sua vida, e quer impedir de o Espírito Santo agir na vida de outras pessoas. Não, irmãos, não se opõe à obra de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, não se opõe àquilo que Deus está fazendo. Deus opera de diversas maneiras, não é apenas da maneira que você acha, ou que eu acho, não, irmãos. Deus opera de diversas maneiras. A multiforme graça de Deus, irmãos, age de diversas maneiras. E muitas vezes eu não posso ficar limitando Deus. Por exemplo, irmãos, quando Jesus veio andando sobre as águas, e os discípulos gritaram, pensando que era um fantasma, Pedro, e Jesus disse, calma, sou eu. E Pedro disse, mas, ouviu a voz, mas se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus, vem. E Pedro, irmãos, ele sai do barco, ele coloca a mão, quem sabe, na murrada do barco e salta para o mar. Eu creio que os outros discípulos ficaram apavorados. Os outros discípulos, quem sabe, gritaram, Pedro, não faz isso, você vai morrer. Porque nunca ninguém tinha andado sobre as águas. E agora, além deles ver Jesus andar, agora eles estavam ali vendo Pedro dizer, manda eu ir ter contigo. E agora Jesus diz, vem, e ele se encoraja, vai, e ele começa a andar sobre as águas. Irmãos, até então ninguém tinha andado sobre as águas, mas aconteceu que alguém andou sobre as águas. Pedro andou. É claro que mais adiante o vento soprava, as ondas estavam agitadas, e Pedro, em vez de continuar olhando para Jesus, ele olha para as ondas, o vento que soprava, e fez com que a fé dele viesse desvanecer, e ele foi afundando. Mas Jesus estava ali. Irmãos, ninguém até então tinha visto ninguém andar sobre as águas. Pedro, você não pode fazer isso. Irmãos, nós não falamos que Deus é um Deus de coisas novas? Então Deus tem hora que faz coisas novas no meio da igreja. Deus
não quer dizer que todas as pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo é da mesma maneira, que Deus vai curar sempre é daquela maneira, não. Tem uns que recebem batismo com o Espírito Santo bem quietinho, não faz nem muito barulho. Outro já faz, outro mais barulho, outro já quer até quase quebrar o banco da igreja, mas Deus age de diversas maneiras, amém por tudo. Amém. O agir de Deus, irmãos, é de diversas maneiras. E nós não podemos questionar. Até mesmo a maneira que Deus fala na igreja, irmãos. Muitas vezes você, mas aí a mensagem hoje não estava legal. Daqui a pouco você sai lá fora, até um não crente diz, poxa vida, que mensagem. Porque Deus fala de diversas maneiras. Muitas vezes, quem sabe a mensagem, você ficou questionando e ela não atingiu profundamente seu coração. Mas muitas vezes, um aleluia que alguém dá, irmãos, pode atingir o coração de alguém. Porque Deus opera de diversas maneiras. O agir de Deus é de diversas maneiras. Você não pode se opor, irmãos. Se é Deus que está operando, você não pode se opor. Deixa Deus agir, irmãos. E deixa Deus agir na sua vida, que você vai ver Ele agir de maneira que você nunca viu e nunca experimentou antes. Mas você vai questionar, mas pastor, eu nunca experimentei isso antes. Irmão, você não disse que Deus é um Deus de coisas novas? Então tem coisa para você experimentar que você nunca experimentou antes. Irmãos, nós não podemos ficar limitados a apenas estarmos aqui e apenas achar que Deus vai sempre agir da mesma maneira. Não, Deus quer agir de maneira diferente na tua vida. E quem sabe você não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, ou não recebeu algo mais de Deus que você queira, porque você está dizendo, Deus, tem que ser dessa maneira, né, Deus? Eu até quero, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Pare de ditar, querer ensinar Deus. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te ensinar. Ele ensina pela palavra, Ele ensina pelos louvores. Irmão, até através de lutas, de problemas, Deus nos ensina. Até através de coisas ruins que nos acontecem, muitas vezes está a permissão de Deus para nos orientar e nos ensinar alguma coisa. Mas nós vemos que tem aquelas pessoas que além de fazer as coisas acontecer, e é aqui que eu quero que você seja, além de fazer as coisas acontecer, ajuda os outros a fazerem as coisas acontecer. E aqui, irmãos, nós vemos Barnabé. Os versículos finais que nós lemos, de 19 a 26, nós vemos Barnabé. Além de Barnabé ser aquele crente que fazia as coisas acontecer, ele ia ensinando os crentes a fazerem as coisas para Deus. Lá estava Barnabé, irmãos, e ele viu que ele precisava de alguém para ajudá-lo em Antioquia, para alguém ajudá-lo em outras cidades ali, e ele disse, eu já sei onde que eu vou de atrás de Paulo, Paulo estava, os próprios apóstolos tinham meio rejeitado Paulo, Paulo estava lá numa quarentena, irmãos, ele estava lá de molho, ninguém olhava para Paulo estava lá, Deus estava trabalhando, né? Nós não entendemos, mas foi o trabalhar de Deus, né? Os apóstolos rejeitaram Paulo, esse camarada, será que ele é crente? Até então, nós ouvimos falar que ele matava os cristãos, ele tinha até carta para matar os crentes, agora ele está aqui no nosso meio, agora está aqui no nosso culto, não dá certo, e chegaram e afastaram Paulo, meio assim de escanteio, colocaram Paulo de lado, e Paulo teve que ir para longe, irmão. Foi para longe, ficou lá quase 3 anos, foi um tempão lá, meio esquecido, mas daqui a pouco, Barnabé disse, eu sei, eu preciso de alguém, porque Barnabé fazia as coisas acontecer, mas ele queria ajudar os outros a também fazer com que as coisas acontecessem na vida dos outros e através dos outros. Esse eu sei, é Paulo. E ele foi lá, Paulo, vem Paulo, preciso de ti aqui, Paulo. E agora Paulo e Barnabé, irmãos, porque Barnabé foi orientando, foi ensinando Paulo alguns princípios cristãos, algumas coisas que Paulo precisava aprender, porque Paulo sabia muito da lei, mas ele precisava saber alguma outra coisa, e agora
ele foi aprendendo com Barnabé, eles foram andando junto, e ali junto, Barnabé foi ensinando Paulo a fazer a coisa acontecer. Barnabé não foi só aquele que fazia as coisas acontecer, mas ele se colocou ao lado das pessoas, para ensinar os novos crentes, para ensinar aquele que estava iniciando, fazer as coisas para Deus. Irmãos, esse tipo de crente é que nós precisamos na igreja, além de fazer as coisas acontecer, além de ser aquele crente disposto para tudo, mas ele sempre coloca-se ao lado de alguém para ajudar, para abençoar, para orientar, para ensinar, para motivar a fé daquela pessoa, para que aquela pessoa também venha ser um instrumento na mão de Deus. E nós vemos, irmãos, é tão interessante, e depois nós não vemos muito mais falar de Barnabé. Praticamente não se vê mais falar de Barnabé. Mas Paulo se tornou aquele luzeiro, se tornou aquele homem que começou a plantar igreja em toda a Europa, e através mesmo de perseguição e muitos perigos, mas ele se tornou, irmãos, um valente, não tinha tempo ruim para Paulo, e agora Paulo se tornou o maior apóstolo de todos, porque teve um Barnabé atrás dele, porque teve um Barnabé que orientou, que ajudou, que abençoou, que ensinou, que falou, que motivou, que estava ali abençoando Paulo. E assim, irmãos, que muitas pessoas possam se tornar grandes homens, grandes mulheres de Deus, através do teu trabalho, através da tua orientação, através do teu incentivo, através daquilo que você ensina, através daquilo que você chega ao lado da pessoa para motivar a pessoa. Irmãos, Barnabé, ele foi buscar então Paulo, para que o mesmo pudesse vir ajudá-lo para o grande ministério que Deus, para a grande colheita que Deus queria fazer em Antioquia. E Barnabé fez então do seu ministério, irmãos, uma plataforma de investimento na vida das outras pessoas. Esse crente é o crente modelo que nós precisamos copiar, que você seja uma plataforma para investir nas outras pessoas, para investir no novo convertido, para investir naqueles que chegam na igreja, porque você tem que ser o crente que faz as coisas acontecer e que ajuda os outros a fazer as coisas acontecer. Barnabé, ele não só fazia as coisas para Deus, mas ele ensinava os outros a fazer as coisas para Deus. Oh, irmãos, que tipo de crente você é dentro da igreja? Que tipo, irmãos? Longe de ser um obstáculo, irmãos, mas nós vemos que Barnabé, ele queria ser um facilitador, um cooperador, e o nome dele se tornou como um encorajador, aquele que encorajava a fé daqueles que estavam chegando à igreja. Esse tipo de crente que você tem que ser, encorajando a fé daqueles que chegam à igreja, facilitando para que eles possam entender melhor o evangelho e para que eles venham ser bênção no meio da igreja, que você venha ser um facilitador, facilitando as coisas para os novos convertidos. E não, irmãos, e não questionando. Mas aquele aceitou Jesus ontem, já é um cooperador, já é um auxiliar. Estava onde? Irmãos, muitas vezes é assim mesmo. A pessoa fica questionando e fica patinando não vai, e outros passam. Isso é bíblico, Jesus mesmo falou sobre isso, né? Aleluia. Então, irmãos, Barnabé foi um exemplo em investir nas pessoas, para que as mesmas pudessem ser um instrumento na mão de Deus. Você, irmãos, está investindo na vida de quem? Você está ajudando alguém, você está facilitando, aquele facilitador, aquele encorajador, você está encorajando a fé de quem? Porque muitas vezes, irmão, o crente, em vez de encorajar a fé, ele atrapalha a fé. Em vez dele encorajar a pessoa a ser crente, a ser animada, a ser motivada, a ser fiel, a estar na igreja, a estar no culto, a orar, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a ser fiel dizimista, muitas vezes ele é um atrapalho. E ele muitas vezes, não,
isso aí é emoção, isso aí é apenas emoção, não sei o quê. Você está dizimando? Por que dizimando? Não, dizimando, para que dizimar? Não tem crente que descaminha as pessoas, em vez de encaminhar as pessoas para o que é correto, o que é justo, o que é bíblico, o que é de Deus, ele descaminha as pessoas, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele pensa, mas que Deus repreenda esse tipo de pessoas, mas que você venha ser aquele crente que faz as coisas acontecer e ajuda os outros a ser instrumento na mão de Deus. Coloque-se em pé nesse momento, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Irmãos, faz algumas terça-feira que a gente não dobra o joelho para orar. Vamos fazer isso hoje? Vamos orar uns 10 minutos de joelho? Vamos dizer: Senhor, ensina-me a fazer a diferença. Ensina a fazer as coisas acontecer. Se você não pode dobrar o joelho, sentado mesmo, eu quero que você peça a graça de Deus na tua vida. Quero que você seja cheio da graça, da unção, do Espírito de Deus na tua vida. Que você venha ser uma bênção nas mãos do Senhor. E que a mão dos obreiros, que alguns vão chegar até você, seja mãos para abençoar você, aleluia. Mãos para ter autoridade, para dizer que a bênção de Deus seja real na tua vida, na tua casa. Aleluia, em nome de Jesus, receba a bênção, receba a vitória, seja um crente encorajador, coloque-se ao lado de alguém para animar, para motivar. O Espírito de Deus fala contigo nesta noite, o Espírito de Deus te incomoda para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você tem que ser aquele crente que faz as coisas acontecer no meio da igreja. As coisas boas precisam acontecer no meio da igreja através da tua vida. Dorica.